Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Neste domingo abençoado, domingo da família, domingo é primícia, né, queridos? Domingo é primícia do Senhor. Vamos a mais uma palavra de fé, palavra de milagre ao teu coração. Hoje, dia dos pais, uma palavra toda especial aí para os nossos pais, no livro de Esther. Pastora, não estou entendendo nada. Para os pais, mas livro de Esther. Livro de Esther. Capítulo 2. Pega a tua Bíblia. Esther, capítulo 2. Versículo 5. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado, como? Mardoqueu ou Mordecai. Na minha está Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém, com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Versículo 7. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai e não tinha mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e mãe, o que aconteceu? Mordecai a tomara por sua filha. Olha aqui para mim. Este homem, em algumas Bíblias falam Mordecai, outros falam Mardoqueu. Eu estou acostumada a falar Mardoqueu, vou falar Mardoqueu. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele é judeu. Ele fazia parte da 4ª geração de judeus exilados. Ele era bisneto de Quis. Lembra quem era Quis? Saul, filho de Quis. Então ele vem dessa linhagem. Ele era bisneto de Quis, pai de Saul. Então Mardoqueu, é sobre ele que eu quero falar nesta manhã, uma palavra rápida ao seu coração, tanto aos pais quanto aos filhos. Mardoqueu foi pai adotivo de Esther, pois ficou órfã de pai e mãe, e ele a criara como sua filha, era prima. Ele, por ser o primo mais velho, quando a Esther, ou Hadassa, eu vou falar Esther, que o livro leva o seu nome, ela perde pai e mãe. Então o primo mais velho faz o quê? A adota como? Então ele passa a ser o quê dela? Pai adotivo. Este homem me chama a atenção, e ontem à noite, eu pedindo ao Senhor uma palavra, e eu falava, que exemplo de pai foi esse? Que homem que se mostrara responsável, amados, cuidadoso, atencioso para com Esther, se tornando o pai adotivo, não abandonou, viu que na ausência de pai e mãe, ele assume a responsabilidade sobre Esther. Ele passa agora então, como um judeu, a ensinar os princípios. Ele passa agora então a ensinar sobre Deus para Esther. Ele passa agora a formar o caráter. A Bíblia não fala quantos anos tinha Esther quando perdeu o pai e a mãe. Mas o que me chama a atenção é a atitude deste homem chamado Mardoqueu, que assume o papel de pai e passa a ensinar sobre Deus para ela. Passa a trabalhar na formação de Esther e forma então o seu caráter. Pai é isso. Pai, mesmo que adotivo, mesmo que não seja o pai de sangue, mas é o pai, é aquele que direciona. Pai é aquele que conduz o filho, é aquele que ensina o caminho para a criança, é aquele que fala sobre Deus, é aquele que assume a paternidade, a responsabilidade de formar o caráter. E Mardoqueu assumiu muito bem este papel. A Bíblia diz que agora
dentro do reinado de Assuero, ele está dando uma grande festa. E nessa grande festa, ele pede para que a sua esposa, a rainha Vasti, seja conduzida até a sua presença. Rainha Vasti não quis ir, demonstrou desobediência e acaba dizendo ao rei que não iria. Por conta disso, ele é orientado, o rei é orientado agora para que Vasti fosse destituída do cargo de rainha e fosse encontrada uma nova rainha. Aí manda-se cartas e fala, olha, todas as moças, belas, formosas, virgens, venham à presença do rei, porque dentre elas vai ser escolhida a nova rainha. A Bíblia diz que entre estas moças está Esther, que era bela, era formosa, tinha princípios, era mulher de Deus, aleluia. E diz a Bíblia que ela então acha graça, amados. Acha graça, passa em todos os testes. E o seu pai adotivo, Mardoqueu, ensina para ela, fala, olha, jamais. Dentro do reinado existe uma rixa, existe um ódio muito grande entre os judeus e entre o povo. Eles não gostam do judeu, mas essa rixa já vinha lá atrás, amados. Deixa eu explicar um pouquinho para você. Amã, aonde ele começa a desenvolver o papel ali do mal dentro do reinado. Ele é descendente de Agag. Agag é descendente dos amalequitas, que são lá do neto de Esaú, Amaleque. Deus pronuncia uma maldição contra o povo amalequita, que eles seriam exterminados como nação. Mas quando Saul assume o reinado, Deus fala, mata todos os amalequitas. O que Saul faz? Poupa a vida, inclusive, do rei chamado Agag. Aí Samuel repreende, o profeta Samuel vai lá e mata Agag. Esse Amã é descendente de Agag. Então ele criou dentro de si, embora se passou 550 anos depois da morte do rei Agag, Amã, como descendente, ele vinha nutrindo um ódio sobre os judeus. Não gostava dos judeus. Então Mardoqueu falou, Esther, para o seu bem, obedeça. Não fale que você pertence ao povo judeu. Não fala que você é judia. Não declara o seu povo. E ela, como uma moça sábia, como uma moça obediente, ela o fez. Eu quero declarar para você que Esther, presta atenção, ela só chegou onde chegou, como filha, ela só chegou onde chegou, porque em primeiro lugar, olha para mim, ela aprendeu a honrar a Deus. Segundo, a honrar o seu pai adotivo. Terceiro, a obedecê-lo em tudo. Eu estou dizendo para filhos aqui nesta manhã, que você só vai chegar no topo mais elevado, naquilo que Deus tem para a tua vida, na exaltação, na honra, se você trilhar o caminho da obediência aos pais. Esther falou, eu tenho que obedecer. Agora você imagina na sua cabeça, como era Esther. Ela ocupa o cargo mais elevado, embora depois de 4 anos que Vasti é destituída do cargo, agora depois de 4 anos Esther chega e é agora a rainha, esposa do rei mais importante. Mas quando ela chega lá em cima, Vivi, ela não esquece os seus princípios.
Ela não esquece que deve obediência ao seu pai. Ela começa o reinado embaixo de obediência, e diz a Bíblia que ela continua em obediência. Por isso que Esther chegou aonde chegou. Mas o que nós vemos hoje são filhos desobedecendo os pais, mãe e pai. Sendo que o primeiro mandamento com promessa é o que, igreja? Honra teu pai e tua. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra. Filhos, querem viver bastante? Obedeça pai e mãe. A Bíblia diz que Esther obedece, não contando sobre o seu povo, para não sofrer dentro do castelo a hostilidade de Amã, que era um homem que era o segundo do rei. Então ela obedece, aleluia, e não conta de quem ela era, qual era o seu povo, de que ela era judia, aleluia. Por muitos que estavam ali do seu lado, tinha um ódio muito grande dos judeus. Então eu vejo que na vida de Esther tinha obediência. Vamos lá, mais uma característica: ela não esquece do seu pai. Mesmo sendo a rainha, ela poderia ter falado: cheguei aonde cheguei, e agora eu vou virar as... Quantos filhos nós não vemos por aí? Que o pai investe, o pai faz todo o esforço, trabalha 2 empregos, sai de madrugada para trabalhar, para pagar a faculdade do filho, para pagar o curso profissionalizante do filho, para fazer o filho chegar aonde ele não conseguiu chegar. E quando o filho está lá em cima, o que é que ele faz? Esquece do pai. Mesmo numa posição elevada como rainha, ela não abandona o seu pai. Diz a Bíblia que todos os dias Mardoqueu estava à porta. Mardoqueu ficava na porta, mantinha contato com Esther, mantinha contato com ela. E em nenhum momento ela virou as costas, ela o abandonou. Foi obediente, não se esqueceu do pai. Outra coisa, não se vergonhou do seu povo, e muito menos da sua origem. Mas quantos filhos sentem vergonha dos seus pais, né? Às vezes do jeito que o pai anda um pouquinho mais simples, do jeito que o pai fala, às vezes um pouquinho mais caipira. Sente vergonha dos pais que têm uma vida mais modesta, porque agora está num cargo elevado, e agora sente vergonha. Esther não se envergonhou em nenhum momento. Vestiu a camisa do povo judeu. Quando Mordecai ou Mardoqueu está na porta, ele ouve 2 homens falando sobre uma trama para matar o rei. E diz a Bíblia que agora ele chama, alguém fala: leve o recado para Esther. E fala para ela que alguém está tramando, o nome de 2 pessoas, aqui está o nome no texto, estão tramando contra a vida do rei. Ela obedece, acata o que o pai falou. A intimidade deles, a comunicação deles era tão boa, amados. Qual a comunicação que você tem com o seu pai? Qual a comunicação que você tem com a sua mãe? Às vezes o pai não está presente, mas a mãe desempenha o papel de pai e mãe. Esther acata, conversa com o rei, com o esposo. Ele manda averiguar a situação e realmente a trama estava feita. Aí agora os 2 que tramaram são mortos e o rei é salvo. O nome de Mardoqueu agora é escrito no livro das crônicas. E sabe quantos anos mais tarde ele é recompensado pelo ato? Isso fala para mim e para você, amados, que vale a pena você continuar investindo, vale a pena você continuar fazendo o bem, porque um dia, não importa quantos anos seja, vai haver retorno na tua vida. Aleluia! Diz a Bíblia, os estudos, que 5 anos mais tarde,
do que Mardoqueu tinha feito 5 anos mais tarde é que o rei vai ler no livro das crônicas. Ele falou, e esse Mardoqueu aqui fez um bem para mim 5 anos atrás e não fizeram nada para ele? Não deram nenhum cargo para ele? Não o recompensaram? Quer dizer, ele salva a vida do homem mais importante do reino e ninguém faz nada? Então eu estou dizendo para você, continue, aleluia. Seja constante, continue fazendo bem, continue obedecendo, continue semeando. Pois um dia aquele que está lá em cima vai trazer como fruto tudo que você plantou um dia, aleluia. Diz a Bíblia agora que um outro edito sai. Esse Amã, que era descendente de Agag, que tinha um ódio do povo de Deus, tinha raiva do povo de Deus. Agora ele planeja uma chacina, um genocídio para matar todos os judeus. E ele, como era o segundo mais importante, conversa com o rei e fala, olha, tem um povo entre nós que não te obedece. Porque Mardoqueu não se prostrava para ele, Mardoqueu não dava honra a ele. Quando ele passava, todos tinham que se curvar. E Mardoqueu falou, não, eu sou judeu e eu honro só a Deus. O que é que tem feito você se prostrar? Mardoqueu falou, não vou me prostrar. Aí Amã ficou com mais ódio ainda. Já sabia que ele era judeu, a rincha já vinha de 550 anos atrás. Aí ele fala, rei, me dê autorização para eu matar esse povo. E quando nós matarmos esse povo, nós vamos trazer todo o ouro, a prata que eles têm. Olha aqui. Tudo que tem dos judeus, nós vamos trazer para nós. O equivalente a 375 toneladas, a quase 70% da receita anual do rei. Era todo o saque dos bens dos judeus. Ele falou, vamos matar o povo e vamos pegar tudo que ele tem, porque Deus tem prosperado eles. Olha, amado, mesmo em terra estranha, Deus estava prosperando o povo de Deus. Eu estou dizendo para você que não é o lugar que faz a diferença, é que você tem Deus na tua vida. Então continua pagando o preço pela fidelidade. E ele diz, olha, vamos matar todos. E a riqueza deles, que é quase 70% da renda, da receita anual do reino do Senhor, vamos trazer para nós. O que o rei faz? Dá o anel dele, sela. E quando Mardoqueu ficar sabendo, fala, Esther, vem cá minha filha. Vai ter uma chacina. Mesmo que demorou aí 11 meses entre o decreto de Amã e o cumprimento. Falou, olha, no dia tal vai ter uma chacina e vão matar todos os judeus. E você está inclusa, porque você é judia. Então eu quero que você reporte ao rei. Ele, como pai, sempre estava cuidando da filha. Ele, como pai, sempre estava à porta. E qualquer coisa que ele soubesse, ele reportava a filha, aquela rainha, e a rainha reportava ao rei. Cuidado de pai, né, mas não abandona o filho, não. O filho foi para a escola, dá uma bisoiada. Faculdade, bisoiada. Casou, mesma coisa. Cercando com cuidado, com carinho. Mardoqueu estava todo o tempo ali. Ouvido em pé, cuidando de Esther, é minha filha. E aí diz que chega ao ouvido do rei, a chacina. Aí é onde ela declara que ela fala, rei, se o Senhor mandar matar todos os judeus, eu estou inclusa, você vai perder sua rainha. E pensa num rei que amava a rainha. Ele fala o quê? Você é judia? Amado, saber a hora de contar as coisas certas, por isso que vale a obediência aos pais. Mardoqueu foi sábio, falou, não declara seu povo, na hora certa você fala, porque Deus, aleluia, o que Deus passa para os nossos pais, eles nos falam, amados, como quem diz aí, é batata, né? É exatamente aquilo. Então obedeça aos pais, honra aos pais, aquilo que eles falarem, é Deus, eles são autoridade espiritual. Mardoqueu orientou, ela obedeceu. E lá ela fala, agora se o senhor mandar matar todos os judeus, eu estou junto. Eu vou morrer junto. Ele fala, não, peraí. Quem é que mandou fazer tudo isso? O seu segundo Amã. Já preparou até a forca. Diz a Bíblia aqui, segundo os estudos, que até parece que foi esse povo que inventou a crucificação. Que antes não tinha. E diz então que agora o rei fala, não, vou quebrar esse decreto. O decreto não pode ser anulado. Mas o amor dele era tão grande, que ele falou, eu vou quebrar o decreto.
E a partir de agora, então, Amã e toda a sua família, eles que serão enforcados. Na mesma forca que eles fizeram. E quem que assume o lugar de Amã? Mardoqueu assume, porque ele, foi um pai exemplar. Conduziu Esther no caráter. Conduziu Esther no caminho da obediência. E lá na frente ele colheu tudo aquilo que um dia ele havia plantado. Esther segue o exemplo de seu pai adotivo. Mardoqueu salva a vida do rei, 5 anos depois é recompensado. E ela também segue o exemplo, lutando pelo seu povo, salvando-os da chacina, a tentativa de genocídio por parte de Amã. Era uma menina sábia, uma moça sábia até em sua conduta, aleluia, era cautelosa, não dava passo em falso, para não colocar nada a perder, e sempre buscando obediência ao pai, sempre obedeceu, sempre deu ouvido aos conselhos de seu pai, e por isso que ela prosperou e chegou a ser quem era. Quer prosperar nessa vida? Obedeça a seu pai. Agora eu pergunto para você, que tipo de filho tem sido você? Está obedecendo pai e mãe? Hoje é dia dos pais, está obedecendo o pai? Esther em tudo, ela esteve ali e devolveu tudo que um dia o primo, que agora era pai adotivo, fez com ela, soube recompensar. Recompensar com presentes, não, recompensar com obediência. Pai gosta de ganhar presente? Gosta. Mas o melhor presente para se dar é a obediência. O melhor presente é honrar, não é se envergonhar dos pais, não é virar as costas do pai quando chega lá, lá em cima, no patamar mais elevado, mas é honrar. E eu vejo nesta moça que ela foi muito bem ensinada pelo seu pai adotivo Mardoqueu. Por isso que ela chegou a ser quem era. Por isso que ela alcançou graça ao coração do rei. Feche os teus olhos. Que tipo de filho tem sido você? Aqui nós falamos sobre Esther, as qualidades que Esther tinha, por isso que ela chegou no posto mais elevado, porque ela sempre obedeceu ao seu pai adotivo. Onde é que você quer chegar? Será que você está obedecendo? Reveja os seus caminhos, peça perdão ao seu pai, se desobedeceu, se não tem honrado, se tem virado as costas, se não tem ido ver, é tanto trabalho, pastora, é tanta coisa, não dá nem tempo de estar junto, não dá nem tempo de passar lá para pedir bênção. O Senhor está dizendo que tipo de filho é você. Esther em tudo obedeceu ao seu pai adotivo, e olha o reino que ela ganhou, olha o destaque que ela ganhou, olha os degraus que Esther subiu, porque ela teve ali e soube retribuir ao seu pai adotivo a obediência. Olha Deus dizendo ao seu pai da terra: você deve obediência, você deve honrá-lo. Mas agora, como é que está a sua relação como pai, como filho para com teu pai espiritual? Tem sido um filho obediente a Deus? Tem honrado a Deus? Olha Deus dizendo: se você quer alcançar o melhor desta terra, se você quer alcançar patamares mais elevados, tem que obedecer ao seu pai que é Deus. Reata aliança com ele nesta manhã. Fala: Senhor, eu tenho sido um filho desobediente, eu tenho sido um filho que não tenho vindo muito à tua casa, eu tenho sido um filho muito ausente, eu tenho se envergonhado de ti, lá no meu emprego, na minha casa, na minha família, eu tenho se envergonhado da minha paternidade espiritual, mas eu quero nesta manhã refazer aliança, eu quero galgar degraus de sucesso na minha vida, e é só através da obediência ao Pai. E o Senhor é o meu Pai. Chama Ele de Pai nesta manhã. Fala: o Senhor é o meu Pai. E você que é pai, fala: Senhor, me dê sabedoria para conduzir o meu filho assim, com esse amor que Mardoqueu conduziu Esther. Foi pai adotivo, mas se armou todinho e tomou essa responsabilidade e criou Esther nos princípios, criou Esther dentro da palavra, dentro da obediência, formou o caráter de Esther. Oh, Rabá, Rubianda, Rabassai. E você que é filho,
agora. Peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, você tem desonrado meu pai aqui na terra. Eu quero refazer o caminho da honra. Eu quero alcançar dias prolongados. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo nesta manhã. Eu declaro sobre os filhos a bênção. Eu declaro sobre os pais a bênção. Eu declaro sobre cada um a tua bênção e o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. E você diz: entenderam a mensagem? Mardoqueu foi um exemplo de pai. Pegou a responsabilidade, trabalhou na vida de Esther. E Esther só chegou onde chegou porque ela soube honrar o seu pai. Honrar primeiro a Deus, obedecer ao seu pai na terra e honrar ao seu pai na terra. Você só vai chegar em algum lugar se você tiver honra a Deus, amados. Em primeiro lugar como seu pai, em segundo aos seus pais na terra. Amém? Isso fica para nós filhos. Hoje já não tenho meus pais, já dormem no Senhor. Alguns também já não têm os seus pais. E os que têm, cuida. Vai ver enquanto estão com vida. Vai lá fazer uma visita, toma um cafezinho, vê como que está o armário lá, se tem comida, se tem alimento, se tem conta para pagar. Querido, cuida, porque um dia eles não estarão mais entre nós. Aí você tem que deitar a cabeça e dizer: fiz o que tinha para fazer. Muitos filhos na hora de sepultamento arrumam dinheiro de onde não tem, né? Mas quando o pai está com vida, é tanta obrigação, é tanto empecilho que é para ir para ver os pais. Mas se morrer, você faz empréstimo no banco e vai ver os pais. Vai morto, né? Mas não tem mais como. Querido, honre seus pais. Honre os pais. Eu honrei meu pai até o último momento. Honrei minha mãe até o último momento. E hoje eu durmo tranquila, dizendo que estão dormindo no Senhor. E quando a trombeta tocar, nós nos encontraremos na glória. Que você, como filho, se deve obediência ao pai. Peça perdão, liga. Se não está perto, liga. Fala hoje o quanto você o ama, porque depois pode não dar tempo, né? Então fala que ama, passa na casa, visita, abraça, para 30 minutos para conversar. Tudo que o pai quer é ver o filho por perto, mas ninguém cria filho para ficar longe. Quer o filho por perto. Amém, queridos? Entendidos? Bora para cima? E leva para o lado espiritual também. Deus quer você sempre perto. Quer você sempre junto. E devendo a Ele a obediência.